Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre 2 Crônicas 29. Vamos falar sobre unidade. Então não esqueça de dar o seu joinha, dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe a palavra. É importante isso. 2 Crônicas 29 diz assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes, os levitas, e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: Ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundície. Preste atenção, quando nós temos unidade, nós de imediato denunciamos tudo que é espírito de divisão. Nós saímos de caverna de isolamento, nós começamos a viver comunhão, viver a alegria do Senhor. Então nós precisamos trazer essa unidade realmente para nós. O reinado de Zedequias, ele começou terrível. O que ele fez? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o resultado, consequências terríveis. Houve a destruição da cidade, a destruição do reino, e a destruição da família, e a destruição do próprio Zedequias. Quando vem então essa quebra de unidade, traz consequências ruins, mas a restauração da unidade traz bênçãos para a nossa vida. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, e a primeira coisa que ele faz, ele abre o templo, restaurando a unidade. E a gente sabe, Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para o seu povo. Então preste atenção, para que a gente possa viver a restauração, nós precisamos abrir o templo. O que é isso? É em espírito trazer um conserto para o templo. A Bíblia diz assim, pois ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz que nós somos santuário do Espírito Santo que habita em nós. Então veja bem, abrir o templo é estar com o coração aberto, disposto para quê? Para buscar o Senhor, para se entregar a Ele. O templo das pessoas muitas vezes está fechado. Por quê? Por causa de problema, frustração, ódio, decepção, raiva, divisão, um monte de situação que fecha o templo de Deus, que é o nosso coração, e isso impede a bênção da presença, do fluir de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos abrir o templo para que entre o sol da justiça e traga luz para esse templo. Depois que nós abrimos o templo, o que acontece com o rei? Ele diz: purifiquem o templo, ou seja, tira do templo tudo aquilo que não é para estar no templo. É a palavra de Ezequias, capítulo 29, versículo 16. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor e as limparam, e tiraram para fora o átrio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo, e os levitas a tomaram e levaram para fora, lá para o ribeiro de Cedron. Preste atenção, Ezequias ele manda tirar toda a imundície, tudo aquilo que estava dentro do templo que não era para estar no templo. Ele purifica o templo, ele tira do coração. A ideia é essa: tirar do templo, tirar do coração toda a raiva, maldade, pecado, frustração, decepção, tudo aquilo que não é para estar aí tem que ser arrancado, tirado aí do templo. Toda a tranqueira da alma, todo mal espiritual, tira desse templo. Faz uma purificação, lava no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E aí o que Ezequias faz? Ele vai restabelecer o louvor, a adoração, o amor. Ele vai trazer de volta o culto ao templo. O versículo 28 diz assim: então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até acabar o holocausto. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias
E os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Ou seja, depois da abertura do templo, da purificação do templo, agora Ezequias estabelece o culto ali no templo. Ou seja, quantas pessoas, por causa de problemas, elas param de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de ir à igreja. Restabelecer o culto e a adoração é cultuar o Senhor em todo o tempo, não importando as circunstâncias, não importando a situação. Adore ao Senhor sempre. E a Bíblia diz: com alegria, com os cânticos de Davi, de Asaf, com instrumentos, adore o Senhor. Então, primeiro eu abro o templo, depois eu limpo o templo, depois eu faço o quê? Eu trago para esse templo louvor, adoração e amor. Eu vou restaurar o culto. E finalmente a Bíblia diz que o rei Ezequias, lá no capítulo 30, ele libera o povo para quê? Para vir adorar o Senhor. Ele vai celebrar a Páscoa. Ele faz o convite tanto para Judá como para Israel. No versículo 1 do capítulo 30 diz assim: depois disso Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. E o versículo 26 diz assim: houve grande alegria em Jerusalém, pois desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas, sacerdotes, se levantaram, abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Ou seja, Ezequias, ele celebra a Páscoa. Era o mandamento de Deus, era o mandamento do Senhor. É a passagem da vida da escravidão para a vida da libertação. Lembre-se, agora eles estão saindo do jugo babilônico, do jugo assírio. Eles estão agora indo para um novo período, um novo ciclo na vida deles. Então eles abrem o templo, purificam o templo, restabelecem o louvor e a adoração, e agora eles vão celebrar a Páscoa. O que é isso? É a ideia de andar em obediência e aliança com Deus, fazendo com que todas as coisas velhas fiquem para trás. Então, se tem alguma coisa lá no teu passado que está te perseguindo, deixa lá atrás. Prossegue para o alvo, autor consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O rei Zedequias, ele divide o reino de Davi, mas a Bíblia diz que tem um restaurador chamado Jesus Cristo. Ele vem e unifica o reino de Davi. Ele nos deu um único reino. Em Cristo nós vamos reinar novamente, reinar com Ele. Então, unidade é receber o mesmo Espírito, o mesmo sentimento, segundo Filipenses 2, versículo 5, que houve em Cristo Jesus. Então temos que ter esse mesmo sentimento e celebrar essa unidade. Quando a unidade vem, o resultado é Deus, ele abençoa o seu ministério. Você vai poder realmente caminhar, pregar a palavra, viver o evangelho, andar em unidade, mostrar Cristo ao mundo. É o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8, receber poder para ir e testemunhar. Mas também você recebe a plenitude do Espírito Santo. Essa unidade, ela vai responder à oração de João, lá no capítulo 17, no versículo 21 ao 24, ele pede a unidade da igreja para que a glória de Jesus se manifeste sobre todos. O que é isso? É a unidade trazendo a plenitude do Espírito. Mas também essa unidade, ela gera avivamento. Por quê? Porque na unidade você prega para todos. Não há acepção de pessoas. Todos vão receber um azeite novo, um vinho novo, para louvor e glória do Senhor. Mas também quando há unidade, a Bíblia diz que Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o rei, ele orou no momento que ele esteve muito doente e pediu a Deus que Deus lhe desse saúde, e Deus deu para ele mais 15 anos.
vida abundante, vida saudável, vida próspera, vida eterna. É isso que Jesus promete para nós. E mais, na nossa caminhada, os sinais do Senhor, os milagres do Senhor estarão sempre conosco, porque estaremos ministrando o amor ao Senhor. O Senhor, Ele mudou leis físicas só para abençoar o seu povo. Então Ele tem bênçãos para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tome posse das bênçãos do Senhor. Abra o templo, purifique o templo, traga o louvor, a adoração, o amor para o templo. Volte a fazer com que o templo adore a Deus e principalmente traga a unidade. Traga a celebração, festeje a Páscoa. Você já saiu da escravidão e você já está na rota dos livres, dos libertos. Então que Deus abençoe a você com muita alegria, com muita comunhão, com muita unidade e com muito louvor e adoração. Deus abençoe, um beijo no coração, amém, amém.